Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um momento de formação dos nonos anos, língua portuguesa, nonos anos do ensino fundamental, anos finais. Vou iniciar essa formação com a minha audiodescrição. Eu tenho cabelos castanhos, eu tenho a pele clara, eu estou trajando uma camiseta azul e uma calça jeans, e eu vou para a minha descrição, minha apresentação. Eu sou o Ney Rodrigues da Silva, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino há mais de 25 anos. Atualmente sou professor coordenador na Escola Maria Aparecida Gagliarini, da cidade de Maracaí, São Paulo, e venho aqui, neste momento, compartilhar algumas ideias, algumas reflexões a respeito da formação em língua portuguesa para os nonos anos. Tá? Então, a formação, programa de recuperação e aprofundamento. Eu sou Ney, como já disse, o componente curricular é língua portuguesa, nono ano do ensino fundamental, e o tema da formação de hoje é compreensão e significação leitora, possibilidades de aprendizagem a partir da SA1, volume 2 do Aprender Sempre. Para acessar esse material, nós temos esse link, que torna possível ter o acesso à forma digital de todo esse material didático. Temos também o roteiro formativo do segundo bimestre, da IFAVEM, da língua portuguesa, através desse link que está aqui, para você ter o acesso. E, acessando as formações do PRA, Centro de Mídias, também você pode vir aqui, através do Centro de Mídia, encontrar todo esse material, todas as formações, todas as reflexões, fazendo a seleção e utilizando de forma mais compatível com o seu horário, com o seu momento de estudo. Os objetivos da formação de hoje são basicamente três objetivos principais. O primeiro deles é fazer uma revisitação, as reflexões acerca da compreensão leitora, para engajar o potencial do protagonismo dos estudantes a partir dos gêneros textuais da SA1 do Aprender Sempre. Também refletiremos sobre o planejamento, com foco nas produções de sentido dos gêneros textuais ali presentes. Também, em um outro momento, analisaremos as possibilidades de usos da experiência de aprendizagem com base nesses gêneros textuais da SA1, do Aprender Sempre, a serem discutidas nos desdobramentos do planejamento da PPC. Então, revisitar, refletir e analisar serão momentos da nossa formação de hoje. Pois bem, a nossa agenda, nesse primeiro momento, na primeira parte dessa nossa conversa, nós estaremos revisitando reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes a partir dos gêneros textuais da SA1, volume 2, do Aprender Sempre. Então, agora, esse final de primeiro semestre é o momento em que nós vemos mais explicitamente nas escolas o protagonismo dos alunos, São eletivas, culminâncias de eletivas, culminâncias de itinerários formativos, e nós vemos que o brilho dos olhos dos nossos alunos quando eles se engajam a apresentar algo, a participar de qualquer movimento mais prático dentro da escola. Então, nós vamos estudar um pouco a respeito disso, nesse primeiro momento. No segundo momento, nós vamos refletir sobre o planejamento com foco nas produções de sentidos relativas aos gêneros textuais da SA1, Aprender Sempre, volume 2. E no terceiro momento, nós vamos analisar as possibilidades de uso das experiências de aprendizagens com base nos gêneros textuais da SA1, do Aprender Sempre, a serem discutidas nos desdobramentos, no planejamento, na TPC lá na escola. Esse é um momento que fervilha. Você senta com o seu parceiro, você senta com o seu amigo, que está dando aula ali também. Então, que experiência deu certo, o que não deu certo, de que maneira nós podemos adequar essa experiência à nossa realidade, à realidade dos nossos alunos, sem perder de vista as avaliações externas, sem perder de vista a formação global do aluno, e também, por que não, sem
tirar o foco da formação do professor. Porque o professor, ao preparar a aula, ele está se formando cada vez mais e fazendo com que aquele encontro, aquela experiência entre o conhecimento dele, a experiência dele e a vida do aluno e o modo como ele chega até você, aquilo é um momento de aprendizado, né? Então, é um momento de reflexão, de análise, de sacar da manga, do bolso, da biblioteca, os conhecimentos teóricos, né, da internet, por que não, os conhecimentos teóricos, para aplicar sobre aquela situação, para que ela seja cada vez mais frutíferas, tanto para os alunos quanto para os professores também. Então, nosso primeiro momento de revisitação, né, as reflexões sobre compreensão leitora, buscando o engajamento e potencializando o protagonismo dos estudantes. Habilidades essenciais, ou habilidade essencial, e os indicadores de aprendizagem. Nós temos aqui a habilidade essencial, nesse foco, analisar os efeitos de sentido provocado pelo uso de figuras de linguagem. Ironia, eufemismo, antítese, aliteração e assonância, por exemplo, em textos de diferentes gêneros. E os indicadores de aprendizagem: ler e interpretar textos de gêneros textuais, em que apareçam essas figuras de linguagem, compreender e analisar as figuras de linguagem, evidenciar mecanismos de reconstrução do texto e dos seus sentidos, analisar os efeitos de sentidos produzidos pelos usos de figuras de linguagem em textos multissemióticos, que eles consomem diariamente, né? Nós também consumimos esses tão falados multissemióticos. Objeto de conhecimento, figuras de linguagem. Processos cognitivos, analisar, ler e compreender. Então, aqui nós estamos tratando das habilidades, ou melhor, da habilidade essencial e os indicadores dessa habilidade ligados à aprendizagem. Então, analisar efeitos dos sentidos provocados pelas figuras de linguagem. Os gêneros textuais selecionados do Aprender Sempre na SA1 e os campos de atuação. Então, nós estamos aqui. Campo de atuação, jornalístico, midiático. Campo de atuação das práticas de estudo e pesquisa e o da vida pública. Nono ano, qual é o foco? História em quadrinhos e meme. Nós temos aqui o que é texto. O sentido se constrói a partir do texto, metáfora. Nos textos há apenas uma superfície exposta, mas uma imagem não é apenas superfície, mas uma imensa área submersa. Então, quando nós tratamos de metáfora, nós temos sempre que lembrar que existe aquilo que nós vemos e existe aquilo que significa aquilo que nós vemos. Então, para alcançar as profundezas do implícito e dele extrair um sentido, faz-se necessário o recurso de vários sistemas de conhecimento e a ativação de processos e estratégias cognitivas interacionais. A construção de um e não o sentido em consonância com o contexto entre os leitores decorre de uma manifestação verbal coerente, isto é, um jogo de linguagem, que os levam a identificar um texto como texto. Então, aqui nós trabalhamos com a interpretação, tá? Com a habilidade de descobrir o que há por trás das linhas, o que aquilo significa. Não basta decodificar, é importante que o aluno esteja fazendo a ressignificação daquilo, esteja fazendo a significação, ler e compreender. Esse é o grande desafio, essa é a grande proeza por trás do ensino da língua portuguesa em todos os anos, mas nós temos isso aqui bem focado. A fonte dessa ideia, né, da metáfora do iceberg aqui, da cor, né, a metáfora do iceberg. Então, nos textos há apenas uma superfície exposta. O que tem por trás do texto? O que tem embaixo do caldo do texto? Então, é trazer o aluno a conhecer o que existe a mais nesse texto, ver além dentro do texto. Processamento textual, a construção de sentidos. Nós temos essa
essa ideia aqui, sistemas de conhecimento, linguístico, enciclopédio, socio-interacional e superestrutural, ligado ao quê? A tipos de estratégias cognitivas, socio-interacionais e textuais. Interação autor, texto, leitor. Quem é o autor? Quais são as intenções desse autor ao produzir um texto? O texto em si, como ele se apresenta, ele se encaixa em que tipo textual, em que gênero textual? E o leitor, quem é esse sujeito que vai ser alcançado por esse texto? Em que estágio de interpretação, em que estágio de maturidade de raciocínio ele está? Que elementos moldaram a personalidade dessa pessoa? Como ela sente o mundo? Qual é o estado de espírito dessa pessoa? Tudo isso aqui envolve processamento textual, envolve a construção de sentidos, a interpretação de texto. Então, estratégias, sistema de conhecimento, a interação. É uma coisa muito importante, um elemento muito importante para se levar em conta. Quais as experiências de vida esse leitor já teve? Ele é um aluno de 9º ano, mas ele vem de que região do país, que situação familiar, como foi o passado dele. Nós não devemos esquecer, nós viemos de 2 anos de pandemia praticamente, né? Isso marca, isso traz marcas. Então é importante que a gente leve em consideração isso também, mas não leve também o contexto familiar, contexto socioeconômico dessa criança, para estar trabalhando com o processo de construção de sentido junto com ele, ensinando-o a dar sentido ao texto, a não temer a decodificação, o processo de decodificação, porque a gente sabe que muitos alunos, muitos adultos hoje formados, que não tiveram um bom ensino de português, quando enfrentam um texto longo, eles simplesmente, não, é muito longo, não vão conseguir entender o que está aí dizendo nesse texto, ou ele tem um vocabulário muito rebuscado, ele vai encontrar dificuldade em entender o que está se passando ali. Outra ideia, leitura e compreensão, a construção de sentidos. Antes, durante e depois, são momentos que nós devemos levar em consideração. A motivação, o objetivo da leitura, ativação de conhecimentos prévios, né, ou prévio, aquele estímulo, né, para que seja lido o texto, previsões sobre o texto, perguntas dos estudantes acerca do texto, quais são as hipóteses. Esse momento não pode ser mecânico, ele tem que ser um momento vivo dentro da sala de aula. E durante o texto, a leitura em si, o resumo, o esclarecimento a respeito do texto, a questão do vocabulário. Professor, o que significa essa palavra? Eu não entendi essa palavra, eu nunca vi essa palavra. Essa palavra vem de onde, né? Aquela pegada um pouco mais etimológica de estar ali explorando uma palavra ou outra, né? De captar a mensagem do texto junto com os alunos, esse momento de reconhecer o novo, reconhecer essa mensagem nova. E, final, depois, identificação da ideia principal, elaboração de resumos, formulação de respostas às perguntas, sempre lembrando, gente, a elaboração de resumo, ela não pode ser vista como algo inócuo, ela não pode ser vista como uma tarefa para cumprir tabela apenas, né? É importante estar ligando por que nós devemos fazer resumos. É porque, fazendo o resumo, você está captando ali. É importante o professor estar passando também quais são as habilidades necessárias para se fazer um bom resumo, quais são as técnicas do bom resumo, e saber também que capacidade de síntese ou de fazer resumos, ela é muito importante para depois, anos depois, estarem esses alunos fazendo os seus concursos e se dando bem em provas de interpretação de texto, se dando bem nos vestibulares, se dando bem no Enem e assim por diante, fazendo gancho com todas as situações acadêmicas de vida desse aluno e também situações que não sejam acadêmicas, né? Por que é importante ter boa capacidade de interpretação, de compreensão de texto? E o que isso pode favorecer na vida desse aluno? A leitura para a compreensão, estratégia segundo Isabel Soler. Então, nós temos aqui o antes, o durante e o depois também, né? Então, o que ela considera importante a respeito do antes? Conhecimentos prévios, conhecimento do autor, o incentivo dado ao aluno, o incentivo
a provocação mesmo, né? O que será que esse texto fala? Por que esse texto pode ser legal ou não ser legal? Será que ele vai ser interessante? Se tiver alguma ilustração, se tiver alguma foto ligada ao texto, né? Então, esse é o momento de criar a expectativa de que aquilo pode ser o desvendar de um novo mundo. Então, isso tudo deve acontecer no antes e o durante. A exposição de expectativas, elaboração de perguntas, formulação de hipóteses, checagem dessas hipóteses. Será que aquilo que eu pensei a respeito do texto ocorreu mesmo ou não? Por que será que eu pensei a respeito disso, né? O que me levou a ter essa hipótese? Quais são as dúvidas que surgem a partir da leitura do texto? Ficaram dúvidas em relação à decodificação da mensagem do texto? E depois, resumos, discussões, socialização das respostas, formulação de perguntas e respostas. Então, Isabel Solé traz essas ideias aqui para que vocês pensem, né? Quando eu vou trabalhar com leitura, o que eu preciso levar em consideração para que esse trabalho seja frutífero? Passos do antes, passos do durante, passos do depois. É uma receita pronta do que se pensar? Não. Claro que tem muitas outras estratégias que os professores estão aí usando, estão compartilhando, que compõem ainda mais esse repertório de estratégias, de pensamentos, de reflexões a respeito do momento da leitura. Bom, chegamos ao segundo momento da nossa formação, do nosso momento de reflexão. Então, nós vamos pensar sobre o planejamento com foco nas produções de sentidos relativos aos gêneros textuais da SA1, volume 2 do Aprender Sempre. Um momento de reflexão para nós. Então, de que maneira o processo textual e as estratégias de leitura podem contribuir para a construção de sentidos relativos aos gêneros textuais, história em quadrinhos e memes? Então, agora, aí, você que está aí do lado, eu pedi para que você desse um pause no seu vídeo e pensasse comigo, né? De que maneira o processamento textual e as estratégias, principalmente as estratégias, podem contribuir para a construção de sentidos. Pode fazer com que seja mais significativo esse trabalho do professor de português com a sua sala quando se trata de história em quadrinhos. Qual é a estratégia para se trabalhar com histórias em quadrinhos? Utilizando a TV, utilizando o data show, utilizando o celular do próprio aluno, compartilhando com ele alguns compêndios de histórias em quadrinhos. O quê? Eu pedi para que você, antes de continuar essa formação, você desse um pause e pensasse ou anotasse no papel quais seriam as melhores estratégias. Retomando, então, a reflexão. A leitura é uma atividade em que o leitor atua como produtor de sentido. Alguém fez aquele texto. Pode ser algo recente, mas pode ser um texto do Machado de Assis, pode ser do Gregório de Matos, pode ser um texto de jornal, uma história em quadrinhos da Disney, que sai em jornal, da Mônica e assim por diante. Aquilo foi feito em um determinado momento do tempo e está sendo decodificado. E, além disso, estratégias de seleção, antecipação, inferência. O que leva uma criança, um adolescente, buscar por si mesmo a história em quadrinhos? A graça da imagem, o clímax de uma tira, os balãozinhos, o engraçado, o humor. O que levou? É necessário apropriar-se dos sistemas de produção e estratégias com enfoque nas inferências e hipóteses levantadas durante a leitura. Então, é importante estar pensando nisso também, né? As inferências, o que pode trazer de abstração durante a leitura. Como a leitura das histórias em quadrinhos podem fazer os alunos pensarem, parar para pensar. Levantamento de
de hipóteses por parte dos alunos. E, além disso, também, nesse momento de reflexão, nós temos que ressaltar que os estudantes precisam acessar constantemente práticas leitoras para a ampliação dos conhecimentos cognitivos e de mundo, tornando-os mais críticos e conscientes de seus direitos e deveres como cidadãos. Então, é importante, quando a gente vai tratar de histórias em quadrinhos, que ele terá uma estratégia diferente para decodificar esse texto, história em quadrinhos, diferente daquela que ele vai ler num livro de história, num conto, estratégia diferente da poesia. Então, quais são os requisitos? O que ele tem que ter em mente para que ele consiga falar, não, isso é uma história em quadrinhos, e os critérios que levam a uma pessoa construir uma história em quadrinhos são esses, e é a partir dessas pistas que eu vou reconstruir o sentido deste material que eu entro em contato agora. E aí vai uma outra indagação, o professor de português está sempre ali, quando você pede para que o leitor leia um livro na biblioteca, e quando ele fala assim, mas tem uma versão história em quadrinhos desse livro? Tem uma versão que tenha mais ilustrações? Então, o que levou o aluno a pensar isso? O que levou ele a dizer isso? E o que você precisa estar pensando a respeito desta afirmação dos alunos? Eu já ouvi muito isso, né? Ah, não, professor, tem esse romance lá na versão História em Quadrinhos? Ah, por quê? Porque às vezes as respostas vêm, eu vi o Obelix e Asterix em História em Quadrinhos, eu achei muito legal, e assim, outras obras também, né? Sempre surgem essas questões. Muito bem, nós estamos agora diante de um quadro de habilidades e proposições das aulas. Então, nós vemos aqui, Aprender Sempre, do 2022, volume 2, a SA1, do 9º ano do ensino fundamental. Nós temos, nessa situação de aprendizagem, 8 aulas. E a habilidade essencial é analisar os efeitos e sentidos provocados pelo uso de figuras de linguagem, como já foi dito anteriormente, né? Ironia, eufemismo e outros. Então, analisar os efeitos de sentidos provocados pelo uso das figuras de linguagem. Então, nós temos, nessa situação de aprendizagem, 8 aulas. E dessas 8 aulas, nós selecionamos 3. Aula 3, aula 5 e aula 8, para dar uma pesquisada, dar uma analisada um pouco mais de perto. Mas começa lá na aula 1, essa situação de aprendizagem, com a conotação em nosso cotidiano. Aula 2, revisitando figuras de linguagem. Aula 3, que vai ser abordada, revisitando figuras de linguagem, parte 2. Aula 4, tirinhas querem causar. Aula 5, tirinhas tudo junto e misturado. Aula 6, memes, diversão com conotação. Aula 7, somos todos memeiros. Aula 8, oficina de poemas, tiras e memes. Então, esse é o compêndio de aulas da SA1, do volume 2 do 9º ano do ensino fundamental, e vamos ver mais de perto. Então, a aula 3 começa lá. Revisitando figuras de linguagem, aprender sempre, da SA1. Então, objetivo da aula, revisar outras figuras de linguagem, tais como a literação, metáfora, sinestesia, entre outras, ao ler e interpretar o gênero textual poema. E é importante ressaltar aqui, tem retomada do poema, isto é, para a identificação do tipo de linguagem, o foco da composição, características do gênero textual. Então é importante, gente, e aí, moçada, o que é poema? Você já fez um poema? Quais os poemas você já leu? Quantos poemas você já leu? Quais são os poetas brasileiros que você conhece? Existem outros poetas que você já viu? Qual a diferença entre um poeta e um músico? Qual a diferença entre um poeta e um pintor? O que é arte? Por que uma poesia pode ser considerada arte? Assim, provocando mesmo, né? Então, nós temos aqui na proposição, exercício 1, revisando figuras de linguagem. Então, na aula 2, analisamos o gênero textual poema, isto de Fernando Pessoa. O eu poético usa a imaginação para dar vazão às emoções e às sensações. Assim, considerando o verso abaixo, podemos afirmar que o autor utiliza recursos linguísticos para estabelecer relações de sentido. Dessa forma, que figura de linguagem foi empregada no verso? Então, nós temos aqui
um poeta muito famoso, que é o Fernando Pessoa, fala um pouco também sobre Fernando Pessoa, sobre outros poemas dele, dá aquela mergulhada junto com os alunos na história do poeta, na história da poesia, e aí parte para a produção de respostas, ver o que os alunos vão trazer ali. E aí, em seguida, você tem leitura e interpretação de outro poema. O que escrever? Então, você tem um poema colocado, e aí você tem aqui, o Wellington é estudante da rede pública, está matriculado e Alfonso Cafaro pertence à diretoria da região de Fernandópolis. Então, tem um poema aí, e você pode estar explorando. Então, leitura. Durante a leitura, interpretação do poema, o que escrever, utilização na sala de leitura, se possível, poesia, na biblioteca, sala de leitura, realização de roda literária com fundo musical para a fruição, proposição de uma caça a poemas de interesse dos estudantes, e o depois, explicação da classificação das figuras de linguagem pelos estudantes, socialização oral das respostas. Então, só voltando um pouquinho mais, depende do contexto da escola, mas nesse momento dá para utilizar muito a sala de leitura. Tá? Os alunos são muito curiosos a respeito disso. Dá para colocar um monte, ou melhor, vários nomes de poetas famosos. Olha, pessoal, vocês podem procurar esses livros, né? Vamos lá, procure um poema que fale a respeito de Brasil, de amor. Pode fazer uma escolha por temas, pode fazer uma escolha por autores, pode também fazer um trabalho em duplas, em trio, a respeito disso. Pode estar ousando um pouco mais quando se trata desse momento. Então, vamos sistematizar a aula 3. No primeiro momento, antes de iniciar, retomada do poema, isto para a identificação de figuras de linguagem, foco na composição temática do gênero textual poema. Durante o momento, leitura e interpretação do poema, no caso ali, o que escrever do estudante da escola estadual, utilização da sala de leitura, se possível. Nesse caso aqui, também daria para estar usando recursos da internet, pesquisar na internet quais, assim, que poemas seriam possíveis, né? Realização de roda de leitura com fundo musical para fruição, pesquisa de poemas de interesse dos estudantes para identificação de figuras de linguagem. Depois, explicação das classificações de figuras de linguagem selecionadas pelos estudantes e socialização oral das respostas dadas às atividades desta aula. Então, é uma proposição interessante, fechada. Daria para fazer uma apresentação dos alunos, uma apresentação dos alunos declamando o poema? Daria, mas talvez nesse momento não, daria para plantar uma sementinha aí, para fazer um sarau depois, a partir dessas aulas. Vamos para a aula 5, tirinhas, tudo junto e misturado. Aprender sempre, né, da volume 2, da SA1, nono ano do ensino fundamental. O objetivo da aula, analisar as figuras de linguagem presentes no gênero textual tirinhas, assim como as marcas de expressividade dos recursos iconográficos, as palavras e os sinais de pontuação presentes nesse texto. Pois bem, então só relembrando, na aula 3, trabalhamos com figuras de linguagem nos poemas. Agora nós vamos para figuras de linguagem dentro do gênero tirinha. Primeira proposição, lá nessa aula 5, leia mais uma produção do cartunista Carlos Ruas. Observe que o final deste enredo, mais uma vez, foi surpreendente, pois em lugar de a personagem pescar um peixe, ela pescou uma lâmpada. A partir dessa constatação, responda. Então, vamos lá. Está lá o barquinho, existe um oceano de ideias, uma hora você terá uma, aí você e o personagem pega uma lâmpada. Então, aí é o momento de explorar o que vocês pensaram, o que deveria ter sido feito antes. Retomada da aula anterior, foco na criação de balões, diálogo, análise de elementos de textos multissemióticos, né, que promovem a construção de sentidos. Durante o trabalho, leitura da tirinha da aula com foco nas imagens em cada quadrinho, organização da turma em duplas ou trios, reflexões acerca da tirinha em estudo, a partir de questionamentos que orientem para análise, não somente dos elementos verbais, mas também dos não verbais, e a criação de efeitos de sentido
para a produção de tirinhas e metáforas visuais. Importantíssimo estar ressaltando isso, metáforas visuais. É o momento mesmo de estar ali com os alunos, explorando cada quadrinho, cada momento, vendo a expressão do olhar, né, da figurinha, dos balõezinhos que tem aí, o uso das reticências, a colocação dessas reticências e assim por diante. Então, esse é o elemento que inicia a aula 5. Daí nós vamos para o exercício 2, que é a criação de tirinhas e metáforas visuais. Tem lá a proposição. Como você observou no texto que lemos, figuras de linguagem podem aparecer nas tirinhas por meio de uma imagem. Relacione os ícones a imagens abaixo as figuras de linguagem correspondentes e os efeitos de sentidos que podem causar. Ironia, qual a imagem que está relacionada à ironia? Metonímia, metáfora. E na B, use sua criatividade e imagine outros. Você pode desenhar para que seus colegas adivinhem que tal. Então, depois de feito esse exercício, transformação das tirinhas criadas em jogos de adivinhações, mediação da socialização desses gêneros semióticos. É um momento que seria talvez uma aula até lúdica, né? Porque mexer com isso, mexer com história em quadrinhos, mexer com desenho, mexer com criatividade, a criatividade dos alunos para criar também, desenhar, é algo que instiga bastante e está focado na interpretação e na familiarização com as figuras de linguagem. O aluno tornando-se uma pessoa, fazendo com que as figuras de linguagem sejam familiares ao aluno, ele vai cada vez mais entendendo a função dela dentro dos textos e dentro dos textos de diferentes gêneros textuais. Sistematizando a aula 5. Como foi essa aula 5? Como ela pode ter sido, né, pensada? Então, antes dela, retomada da aula, abordando como é a criação de história em quadrinhos, balões, diálogos, expressões, o desenho, o traço, quantos quadrinhos tem, análise de elementos multissemióticos que promovem a construção de sentido, isso no antes. Durante, leitura da tirinha, com foco nas imagens, organização da sala em duplas ou trios, reflexões acerca da tirinha em estudo, criação de efeitos de sentido para a produção de tirinhas e metáforas visuais. Isso durante. E depois, transformação das tirinhas criadas em jogos de adivinhações, mediação da socialização desses gêneros multissemióticos. Compartilhar esse trabalho bem feito com a sala, no mural da sala também seria interessantíssimo nesse momento depois. Então, é riquíssimo esse trabalho que pode ser feito com história em quadrinhos e figuras de linguagem. Existem muitas outras possibilidades de estar trabalhando com isso, mas a proposta aqui baseia-se nisso e faz com que o aluno se familiarize tanto com história em quadrinhos quanto com figuras de linguagem que está sempre presente nelas. Vamos agora à aula 8, oficina de poemas, tirinhas e memes. Sempre lembrando, a aula 3 falou de poema, figuras de linguagem em poemas, a aula 5 falou de figuras de linguagem em tirinhas, e agora compomos essa tríade com os memes. Objetivo da aula, produzir poemas, tirinhas e memes que contenham figuras de linguagem e participar de um momento coletivo de apreciação estética. A proposta do exercício 1 é, ao longo dessa sequência de atividades, você aprendeu que as figuras de linguagem podem estar presentes em diversos gêneros textuais. Na aula de hoje, propomos que você utilize todos os conhecimentos adquiridos, colocando-os em prática. Então, já traz à tona, né, esse trabalho todo que foi feito com figuras de linguagem, diferentes gêneros textuais, e aí segue. No antes dessa aula 8, recomenda-se que retomar as aulas anteriores, todas elas, para a realização da oficina, e aí durante, continuação das produções da aula anterior, produção em duplas dos gêneros textuais estudados, e aí em seguida, lá no finalmente, socialização das produções. Pois bem, seguimos. Então, a aula 8 vai ficar da seguinte maneira. Então, no antes, retomada das aulas anteriores, da S1,
sobre figuras de linguagem em poemas, tirinhas e memes. Durante ela, leitura dessas tirinhas, organização da sala, criação, reflexões. Nesse momento, professor, vamos criar. Eu não sei o que desenhar, eu não sei o que produzir. Aí é o momento da chuva de ideias. É o momento de estar trazendo exemplos de todas as maneiras, de tirinhas clássicas, de estar apresentando, ter a preocupação também de mostrar que não pode copiar uma tirinha de outro que já foi feito, porque isso seria plágio. E aí, depois, transformação disso, socialização desse trabalho, exposição dos trabalhos dentro da sala de aula e talvez até mesmo fora da sala de aula, no corredor, nos murais da escola e assim por diante. Pois bem, então vimos as aulas 3, a aula 5 e a aula 8 dessa situação de aprendizagem, e agora vamos para um terceiro momento, analisando as possibilidades de uso das experiências de aprendizagem com base nos gêneros textuais da SA1, do Aprender Sempre, a serem discutidas nos desdobramentos do planejamento da TPC na escola. Aprendizagem baseada em projetos, criação de memes como conscientização da reciclagem. Então, essa é uma proposta. Objetivo, buscar soluções para problemas reais que estão próximas à comunidade escolar, possibilidade de geração de renda, de proteção do meio ambiente, criar memes a partir desse tema, com foco em elementos multissemióticos estáticos ou em movimento, privilegiando as figuras de linguagem e ironia, e no caso também, explorando o humor, propiciar conhecimentos de diferentes áreas, matemática, ciências da natureza, humanas, etc. Então, fortalecer a autonomia e, principalmente, aquilo que já dizíamos lá no início dessa formação, o protagonismo dos estudantes para formar cidadãos críticos e principalmente, participativos. Quando o aluno está atuando, ele está se tornando cada vez mais seguro e ele, além de se tornar seguro, faz com que os outros alunos também sigam seus exemplos e também busque essa atividade, essa situação de protagonista. Duração, pode durar semanas ou meses, dependendo do envolvimento. Público-alvo, estudantes do 9º ano. Tema gerador, reciclagem de lixo, gera renda e ajuda a preservar o meio ambiente. Objetivo de conhecimento, meme, como conscientização da relevância da reciclagem do lixo para fomentar a geração de renda. Aprendizagem baseada em projetos, criação de meme, como conscientização da reciclagem. Orientações gerais. Considerar que quais serão as fontes de investigação, situação-problema, para saber qual é a situação-problema e definir qual é a situação-problema da qual irá partir ou partirão todos os trabalhos, planejar o que deve ser construído, selecionar a situação, todas as situações que envolvam problemas. Para que o projeto seja efetivado, é preciso considerar 3 momentos. 1, relacioná-lo com os gêneros textuais já estudados na SA1 pelos estudantes envolvidos, nesse caso o meme. 2, integração das várias áreas do conhecimento, de modo a se trabalhar colaborativamente com outros professores. Essa integração é muito importante dentro da sala de aula, ou dentro da escola como um todo. 3, a organização dos projetos deve incluir toda a escola, bem como gerir a divisão dos grupos para trabalhar coletivamente. Aprendizagem baseada em projetos, criação de memes, como conscientização da reciclagem, sugestão de temas para a criação de memes, tendo como base o reaproveitamento, a doação e não o desperdício de lixo. Então, quase todas as cidades do momento, no país, tem muito essa questão da coleta seletiva, da conscientização sobre desperdício, sobre reaproveitamento, né? Então, aqui tem lá um trecho, que você pode estar explorando um pouquinho mais. Faça a sua parte, reaproveite, doe, não desperdice. Então, o que fazer para não desperdiçar, não jogar fora, doar, informar o que pode ser reciclado, organizar toda essa ideia, então, sobre reciclagem de lixo, sobre geração de renda. Então, tudo isso pode ser abordado tanto em história em quadrinhos, tanto em memes, tanto quanto também em poemas. Desdobramentos para a TPC na escola. Primeiro momento, assistir os vídeos da formação de etapa e da formação dos anos séries, da SA1, volume 2,
fazer anotações no diário de bordo, caderno, folhas avulsas, sobre os principais pontos dessa formação. Segundo momento, refletir e trocar suas impressões acerca do tema central. Compreensão e significação leitora, possibilidades de aprendizagem a partir da SA1 e do volume 2, aprender sempre com os professores componentes de língua portuguesa. Terceiro momento, discutir com os professores de que maneira os conceitos relativos aos aspectos teóricos, relativos à compreensão leitora e à produção de sentidos, contribuem para o planejamento das aulas da SA1, volume 2 da ATPC. E o quarto momento, elaborar o planejamento na ATPC, observando os aspectos teóricos, metodológicos e sugestões de análise das aulas selecionadas para a formação do ano em série. Então, esses são os momentos importantes para que a gente esteja aproveitando melhor essa situação toda, esses materiais que nós temos, a visão que nós temos hoje, os conceitos teóricos que alicerçam os projetos educacionais, seja do Estado de São Paulo, seja de qualquer canto do país, mas assim, hoje temos um foco, nós precisamos fazer com que os alunos compreendam melhor os textos, que eles sejam alunos que tenham maior capacidade de interpretação de textos de diferentes gêneros textuais. Todos os professores participam disso, são comparsas, entre aspas, nesse processo, somos sócios, somos parceiros nisso, mas o professor de português, ele tem a técnica, ele tem a metodologia, ele tem o foco mais aprofundado no desenvolvimento dessa habilidade tão exigida no mercado de trabalho, na vida familiar, na vida social, nas provas, nos testes acadêmicos. O aluno sempre terá que mostrar que sabe interpretar textos de diferentes gêneros textuais. E ele começa a pegar o ritmo, a fazer isso com mais qualidade em situações como essa, situações de aprendizagem como essa. Buscar figuras de linguagem, encontrar o que está por trás do texto, saber identificar a ironia, saber identificar metáforas, saber construir metáforas, seja em textos verbais, seja em textos não verbais, seja em memes, seja em poesia, seja em história em quadrinhos. Sistematização. O que nós vimos hoje nessa formação? Primeiramente, nós revisitamos reflexões acerca da compreensão leitora, ou seja, foi um momento teórico. Nós partimos para a teoria, vimos por que aquilo é importante, como isso deve ser feito, de acordo com os aspectos mais teóricos. Em seguida, nós refletimos sobre o planejamento com foco nas produções de sentido de gêneros textuais. Pensamos um pouco mais o que leva o aluno a produzir sentido, como ele consegue exercitar o seu cérebro para entender melhor o texto, entender mais rápido, entender com qualidade. E aí, no terceiro momento, nós analisamos as possibilidades de uso das experiências de aprendizagem com base nos gêneros textuais, ou seja, nós vimos as experiências possíveis, quais são ali as possibilidades de estar desenvolvendo esse trabalho na sala de aula. Como isso pode acontecer na sua escola, como isso pode acontecer com a sua classe, com o seu nono ano. Pois bem, nós vamos chegando ao final dessa formação e nós gostaríamos de saber o que você achou dessa formação. Será que foi um momento interessante para a gente refletir junto? Será que foi possível se tornar mais clara a possibilidade de estar trabalhando com esse material através da nossa reflexão, do nosso pensamento, do nosso momento de pensar juntos, né? Então, participe aqui acessando esse link através do QR Code. As nossas referências bibliográficas são essas que estão agora para vocês, estão aqui. Então, qualquer mergulho é interessante, né? Temos aqui uma biografia de peso. E agora eu vou interromper o compartilhamento para me despedir de vocês de mais esse momento de formação. Então, eu agradeço a todos por estarmos aqui juntos para pensar língua portuguesa
para nono ano do ensino médio, pensando também naquilo que é muito importante para nós e para eles, que é a capacidade de interpretar texto, de compreender o sentido dos textos, seja eles mais complexos, menos complexos, seja eles de diferentes gêneros textuais. Nós somos os monitores, nós somos as pessoas que podemos fazer com que esses alunos sejam leitores competentes e também produtores competentes de sentido. Tá? Muito obrigado a todos, até a próxima. Até breve.